Prontinho. Boa noite, oficial, para a turma 46 e para a turma 47. Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina História da Enfermagem, né? Hoje eu vou trazer para vocês como que era a enfermagem antes da Florence Nightingale, lá no período pré-cristão. Ontem a gente entendeu um pouquinho da história dessa percursora da enfermagem moderna e entendemos que ela foi um marco de divisão. Ok, mas e antes dela, professora? Como era, né? Então agora a gente vai tentar entender como que funcionava antes dela. Quem que é essa bonitinha aí atrás, Kleber? Desligou. Segundo a Nightingale, o que é para ela a enfermagem, né? A enfermagem é uma arte e para realizar essa arte como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como como a obra de qualquer pintor ou escultor, pois é tratar a tela morta ou frio mármore comparado a tratar os corpos, né? Porque o corpo é um templo e esse templo habita o Espírito de Deus. Isso é uma citação da Florence Nightingale lá no modelo nightingaliano dela. Então, ela compara o nosso trabalho a uma arte, a uma pintura. Só que diferente de uma tela fria ou de um mármore, né? O que a gente trabalha é com o templo divino, que é uma pessoa, é um sagrado. Palavras de Florence, exige um preparo exclusivo, devoção exclusiva e preparo rigoroso. Então, algum perfil, né, de profissionais não condizem com a nossa profissão. Tá? Às vezes as pessoas interpretam mal, né? Falam que o enfermeiro ele tem aquela postura mais fria e tudo mais. Nós somos preparados pelo modelo nightingaliano. Então, a gente não pode demonstrar emoções. Nós podemos sentir, o que nós não podemos é demonstrar. Porque se a gente demonstra, né? O princípio da psicologia, o Sócrates disse o seguinte, que quando chega à razão, né? A emoção ela está equilibrada. Quando o emocional atinge o pico máximo, quando quem controla é o emocional, a razão fica no bolso. Então, a nossa profissão ela tem que ser completamente racional. Então, nisso a gente já aprende a controlar as nossas emoções desde o primeiro contato com o nosso paciente. Porque se a enfermagem desequilibra, desestabiliza... Eita, pô. Pega. Olha o cão. Rala daqui com essa cachorra. Eita, segura os cachorros. Tadinha da bichinha. Não, aqui tem um cachorro da vizinha. Gente, tá gravando. O menino edita. Tem um diacho de um cachorro da vizinha que todo dia nesse horário ele dá um surto psicótico. Eu acho que é a hora que o dono dele chega, só pode. Aí daqui responde. É um negócio. Mas vai dar certo, né? Então, tem alguns perfis profissionais que eles não condizem, né, com a forma como a gente conduz a enfermagem. A enfermagem ela é um pilar dentro do hospital. Se esse pilar desaba emocionalmente, quem conduz? Já imaginou aqui? Imagina aí a cena, né? Eu tô lá no hospital de plantão, eu sou a enfermeira do plantão. Sou aquela pessoa que tem que dar apoio emocional, psicológico e prestar assistência de enfermagem. E aí meu paciente vai a óbito. Ele está sendo acompanhado pela filha. A filha entra em desespero. Meu pai, socorro, me ajuda. Não, meu pai, não. Aí eu sento do lado e grito também. Não, por que, Deus? Por que comigo? Por que no meu plantão? Por que me abandonaste? O que vai ser da minha vida? Como é que eu vou ficar? Imagina a cena caótica. É óbvio que eu sinto pesar pelo falecimento de alguém. Mas esse pesar não pode limitar a minha capacidade profissional. Tá? Isso aí que foi a Florence que colocou. Nós temos que ser tão humano ao ponto da dor do outro nos incomodar e nós executarmos, responder esse incômodo com ciência para promover o conforto. Mas de maneira alguma se importar ao ponto do emocional ficar completamente abalado. Tá? Então, ali é um limiar de racionalidade e emoção. Muito difícil, gente. Não é fácil, não. Tá? Você pode dominar um monte de técnica, mas quando você vai executar uma atribuição de enfermagem, um procedimento no paciente, cada paciente é único e a gente aprende que todo paciente é o amor da vida de alguém.
né? Então, não tem como não se importar. Agora, você não pode deixar o emocional afetar. Então, Florence traz a enfermagem como sendo uma arte, mas essa arte atua em prol, tá? Ela não desestabiliza. Por exemplo, o Mike chega lá na assistência, lá no postinho de saúde, querendo uma ficha para o pediatra porque o filho dele tá ardendo em febre. E aí eu olho para ele e falo assim: poxa, seu Mike, se eu tivesse chegado 10 minutos antes, as únicas fichas que eu tinha para emergência já foram deixadas. Puxa vida, vem cá, bebê, o que você tem? E pega o filhinho do Mike e faz carinho e não sei o quê, e passa a mão no bebê e aquela coisa toda, mas não resolve o problema do Mike. Isso não é humanização. Isso não é resolver o problema do Mike. O modelo nightingaliano, ele fala de resolutividade. Eu tenho que resolver o problema do Mike, urgente. Porque a criança não vai ser atendida pelo pediatra porque não tem condições para isso, mas eu posso ligar para o SAMU e verificar qual é a intervenção. Posso pedir uma solicitação, um encaminhamento dessa criança. Qual é a enfermagem aqui em Rio Branco que está fazendo isso? Você conta nos dedos e o que faz é considerado um anjo. O que faz a sua obrigação é considerado um anjo. Isso é o que o modelo nightingaliano traz para a gente. Resolutividade acima de qualquer situação. Primeiro a gente resolve, depois a gente se emociona com a situação. Tá? E assim, nós temos hoje uma rede de apoio de enfermagem que está se apoiando, se estruturando, e tem uma rede de mães também por trás, né? Um serviço mais feminino, mas tem vários homens também à nossa disposição. E aí a gente tenta colocar essa situação. Quando alguém coloca um problema, a gente tenta contactar alguém que tenha a capacidade ou que possa resolver. Isso tem ajudado muito, porque a população está entendendo que ela tem direitos e que a enfermagem está ali para cumprir o seu dever, que é de promover uma assistência digna. E quando a população entende o papel da enfermagem, a população também entende o papel da medicina e começa a fazer valer os seus direitos também com o lado de lá, porque a população costuma muito exigir da enfermagem, né? E exige da enfermagem até posturas e condutas que não são inerentes à enfermagem. E aí, quando chega a classe médica, a população tende a estagnar, né? Não faz uso dos seus benefícios. Então, com essa rede de apoio que a gente tem, nós estamos tentando mudar esse cenário. Tem dado certo, algumas coisas já mudaram. Tem uma galera aí da medicina que ajuda muito, que faz a sua parte, tá? Assim como também tem aqueles profissionais que não ajudam e ainda atrapalham, exatamente como na enfermagem. Tem uma galera que não ajuda e ainda faz o favor de atrapalhar o desempenho das nossas atribuições, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui algumas práticas de saúde que foram extintas ou que estão lá no período pré-cristão. Por exemplo, a responsabilidade de cuidar dos enfermos e das crianças e dos idosos eram das mães, das progenitoras, ou seja, das mulheres. Não era um serviço praticado por homens, era um serviço praticado único e exclusivamente por mulheres. Elas tinham a responsabilidade de cuidar tanto dos seus doentes quanto dos seus filhos e dos idosos. Então, quanto mais velha uma mulher se tornava, mais sábia ela era e, consequentemente, mais procurada, porque pelo tempo de vida. Então, quando ela estava ali na meia-idade, ela era uma mulher muito procurada. Quanto mais procurada, mais tinha a intenção de ajudar e mais sucesso, né? Nesse promover, nesse ofertar ajuda e acolhimento. Então, temos aí uma raiz de caridade dentro da nossa profissão e entendemos por que essa profissão era praticada mais por mulheres, porque tem aí uma raiz, né, maternal na situação. O tratamento era feito na casa do próprio doente, tá? Então, a gente não tinha ali um hospital. Quem cuidava era a progenitora, né, a matriarca daquele lar, e era realizado no próprio ambiente domiciliar. Não tinha para onde levar, né? Hoje, ser tratado no ambiente domiciliar é luxo, né? Imagina, parto domiciliar é considerado luxo. Tratamento para Covid domiciliar, né? Uma equipe de enfermagem indo até a casa do paciente é considerado luxo, né? Deixa eu ver. Suporte pediátrico a domicílio é considerado luxo. E tem uma galera que está fazendo isso como sempre foi feito, voltando, trazendo aí o que era feito no período pré-cristão, porque funcionava, era interessante, trazia benefício. Então, percebe que a sociedade ela vai mudando, né?
Antes só prestava se fosse no hospital, agora não. Agora eu tenho sucesso também em casa e já tem vários estudos que comprovam que o ambiente doméstico ele é um ambiente favorável à prestação de serviço. Só que naquele tempo não era porque o ambiente doméstico era um ambiente mais indicado, é porque não tinha outro ambiente. Se nós formos lá no Hospital Souza Cruz, né, daqui de Rio Branco, a gente vai descobrir que várias das pessoas que fazem um tratamento para leishmaniose, elas foram abandonadas por suas famílias. E lá tem histórias grotescas, como por exemplo, eu fui abandonado, meu pai fez uma casa para mim numa árvore, eles chamam de comieira, né? Na comieira de uma árvore e todo dia ia lá deixar comida para mim na ponta de uma vara, porque eu não podia ter contato com as outras pessoas. Aqui, gente, Rio Branco, Acre, né, alguns anos atrás. E essas pessoas contam essas histórias de isolamento. Nem em casa essas pessoas tinham o direito de ficar. Né? E aí, quando surgiu essa casa, esse hospital, essas pessoas foram deixadas lá. E a maioria são moradores, estão lá para sempre. Amém. Não tem perspectiva. Apesar de a doença já estar controlada, de nós sabermos como funciona, mas o hospital ainda existe. E se ainda existe, é porque existe a necessidade e a falta de compreensão da população. Então, nós ainda temos essa cultura e essa cultura não está muito distante. A gente está falando de 30, 40 anos atrás. Não está muito longe, não. Né? E esse abrigo ainda existe. Né? Eu não lembro direito, porque eu sou péssima de endereço. Exatamente, Lucas, Comunidade Souza Araújo. Eu sei ir, mas eu não sei explicar pra ninguém. Eu sou assim, gente. Meu marido disse que até hoje não sabe como é que eu dirijo Rio Branco, porque se Rio Branco é um ovo e eu não sei dar endereço, imagina num grande centro, né? Prazer, Dora. Completamente Professora, Dora. aquele bairro ali, Santa Cecília, eu morei 1 ano lá, realmente é cheio dessas pessoas por lá. E aí esse Souza Araújo fica ali depois da Polícia Federal, né? Ali, isso, depois da Polícia Rodoviária. Fica na estrada mesmo, na BR. Né? Antes, eu lembro que quando eu comecei a cursar enfermagem era longe pra caramba. Hoje, tá super dentro da cidade, né? Super pertinho quando a gente vai lá. Quando estávamos tendo aula presencial, eu organizava sempre visitas e ações lá dentro, porque é uma comunidade que foi esquecida, né, pela população em geral. E aí eu gosto de trabalhar com eles algumas situações. Acho bem interessante. Quem tiver a possibilidade depois de fazer uma visita ou uma ação lá dentro, é um dos locais assim que a gente aprende muita coisa. Em todos os sentidos. Então vamos lá. Nesse caso, nesse período, né? Albert Sampaio, Belo Jardim, Beira do Rio. Pronto. Sheila deu o endereço aqui, ó. O tratamento era feito na casa porque não tinha escolha. Esses endereços aí é que eu tenho uma comadre lá, que ela é ranceniana até hoje, que foi uma casa que foi dada para ela, na época que ela teve que se isolar, e é lá muito dentro, tipo Belo Jardim, lá dentro, na beira do rio, e lá não só tem uma não, lá tem muitas. A gente chega lá hoje, não, já são sem contaminação, mas aí são pessoas ainda isoladas. Quando a gente senta para conversar com eles, entender um pouco da história, a gente está falando de crianças que na época tinham 8, 9 anos de idade que foram abandonadas na floresta, gente. Ficavam longe de casa, dentro da floresta. Isso, os que a família ainda tinha coragem de cuidar, porque outros foram abandonados mesmo à própria sorte. Uma cultura no Acre, estamos falando de pessoas próximas, né? E se a gente vasculhar com carinho, né? Se a gente procurar vasculhar com carinho na história do nosso seio familiar, a gente vai encontrar uma história. Porque Rio Branco não é grande. E eu tô falando de casos que aconteceram em Rio Branco, não é longe não. A maioria das pessoas que estão lá são riobranquenses. Tá? Se investigar com cuidado, acha. Né? Na minha família já achamos 2 situações que não nos causam orgulho. Ficar sabendo, né? 2 situações bem complicadas. E as famílias deixaram, né? Na raiz familiar dos meus antepassados. Não, graças a Deus, meu pai não abandonava a gente, não. Tudo bem que era todo mundo feio, catarrento, mas ele deu conta. Todo mundo por aqui ainda. Como que as doenças eram vistas? Doença era vista como sendo um castigo dos deuses. E esse deuses aqui, eu coloquei com letra minúscula, né? Exatamente para dizer que esses deuses eram deuses criados na cabeça da população, assim como essa situação, né, dos rancenianos, porque as pessoas acreditavam que era uma praga, era considerado praga,
né? Então a gente coloca ali esse Deus, eu me recuso a escrever ele de letra maiúscula, eu coloco ele de letra minúscula, porque foi um Deus criado na cabeça da população, um Deus criado pelo medo, tá? Então a doença era considerada castigo de Deus, né? A minha concepção de Deus não é aquele que castiga, não faz parte da minha concepção de Deus. E esse Deus aqui, de fato, foi um Deus criado pelo medo. É o Deus da Inquisição, é o Deus da punição, né? Foi um Deus ali inventado naquele período que era pré-cristão, foi antes, né, do cristianismo. E as pessoas buscavam ajuda dos sacerdotes e dos feiticeiros. Quem eram os feiticeiros? Toda vez que fala-se de feitiçaria, a gente tem o hábito de distorcer, né, essa terminologia. A mesma coisa quando você fala macumba. Ah, fulano é macumbeiro. O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que fulano pratica uma raiz, né, de religião afrodescendente, né, de uma matriz ali africana. Mas, se você procurar a raiz da palavra macumba, você vai descobrir que é um instrumento musical, né, e que sim, o macumbeiro é quem toca macumba, que é um instrumento musical retirado de uma árvore. Então, às vezes, a gente utiliza uns termos e nem sabe o que está dizendo. Aqui, o termo feiticeiro era aquele que conhecia a ciência das ervas. Todo mundo aqui de nós é um pouquinho de feiticeiro. Todo mundo aqui sabe para que serve alguma erva. Então, o feiticeiro naquela época era alguém que tinha um conhecimento das plantas, né? Eu não chamo minha avó de feiticeira, tadinha. Eu chamo ela de vó, que sabe fazer chá. E que tem uns chás que são bons pra caramba, né? Então, os feiticeiros eram, hoje, né? Se eu for procurar os feiticeiros e observar a raiz profissional, os feiticeiros são os farmacêuticos. Que é aquela galera que tira a propriedade da planta, conhece para que ela serve, metaboliza e distribui numa forma farmacêutica, que pode ser uma forma injetável, uma forma de pomada, uma forma de creme, uma forma de shampoo, uma forma de comprimido. Porque se você for observar a raiz da farmacologia, toda a droga veio de uma planta, né? E todas as pessoas que estudam as propriedades científicas das plantas, eles têm uma raiz profissional dentro da farmácia ou da biologia, estudando ali o reino, né, no reino das plantas. Então a gente já tem ali uma certa noção. Como que é colocado, né? Ontem a gente viu que as mulheres consideradas prostitutas, elas eram chamadas de prostitutas, nada mais eram que viúvas. Hoje a gente já observa que feiticeiro nada mais era que uma pessoa que tinha um conhecimento sobre plantas. E depois que o cristianismo foi inserido, houve a Inquisição. E como a maioria dessas pessoas, dos feiticeiros, na verdade eram feiticeiras, porque eram aqui, ó, mulheres e mães, progenitoras, eram elas que cuidavam. Então, elas tinham que ter o domínio sobre a propriedade das plantas. Elas sabiam para que funcionavam. Trabalhavam com macerações, o que conseguiam extrair das plantas, né, das propriedades científicas. E a Inquisição foi lá e matou essa mulherada todinha. Matou na fogueira, né? Então, ali um período que veio, né, um período pós-cristão, trouxe aí a Inquisição e aniquilou todas as mulheres que eram consideradas bruxas e feiticeiras, que nada mais eram, coitadas, do que mulheres que detinham um conhecimento relacionado à propriedade científica das plantas. E naquele momento era algo absurdo. Imagina, curar uma pessoa através de uma planta, de uma raiz, só pode ser feitiçaria. Né? Então a gente tem que começar a entender um pouquinho mais sobre a raiz das palavras para a gente utilizar de maneira adequada, tá? Então aqui, ó, sacerdotes eram quem? Eram aquelas pessoas que tinham uma vida devocional, devotavam a sua vida a um segmento cristão, né? E naquele momento, catolicismo. Usava-se, né, como medida terapêutica, massagem, banho de água fria ou banho de água quente, purgativos, substâncias provocadoras de náusea e uso de plantas medicinais. Até hoje, né, quando se fala em medicina de intervenção, medicina farmacêutica, né, medicina baseada em evidência e trabalha com terapia medicamentosa,
nós sempre vamos utilizar aqui, ó, medicamento que trata o sistema gastrointestinal. Acredita-se que o intestino seja o segundo cérebro. E alguns autores colocam o intestino como sendo o primeiro cérebro, tá? Por quê? Ele faz a parte de absorção dos nutrientes. E se o intestino ele está completamente debilitado, o sistema gastrointestinal está debilitado, o organismo fica debilitado. Então, uma forma de fazer o corpo, né, aumentar a imunidade o quanto antes é provocando aqui, tá, uma excitação desse sistema gastrointestinal, que compreende ali da boca, né, da cavidade oral, até a cavidade retal. E o caminho que o bolo alimentar faz até se transformar em bolo fecal. Então, é isso que era utilizado. Então, já tinha ali um pensamento, né, acerca da ciência. E depois isso foi confirmado e confrontado. Quando a gente era criança, né, nós éramos crianças e nós tínhamos infecções na pele. Primeira coisa que os nossos pais faziam era dar um purgatório, né, ali um purgante pra gente. Por quê? E esse purgante era a base de sal amargo. E você pode prestar atenção que para uma pessoa mais antiga, qualquer coisa que você reclame, né? Ali de uma infecção bacteriana, de... Ai, meu Deus, eu vivo tendo infecção urinária. Menina, isso é no sangue. Toma um remédio para o sangue que isso passa. E aí, quando ele fala em limpar o sangue, ele fala de purgante. Não é? É limpar o sangue. Você vai tomar alguma coisa para o sangue? Não, você vai tomar um purgante. Porque você vai aumentar... né, você vai excitar a atividade do sistema gastrointestinal e aí vai filtrar o sangue mais rápido, tudo vai funcionar mais rápido. Então, essa medicina já utilizava ali, mesmo sem saber, já utilizava fundamentação científica. Então, a gente tinha ali um método, né, já fazendo parte do método científico, mesmo sem ter noção do que estava acontecendo, os médicos já utilizavam. Então, as medidas eram essas. Massagem, e até hoje massagem é utilizada, né, dentro da medicina tradicional chinesa. Qualquer tipo de massagem promove cura da doença, não do sintoma, da doença. É bem interessante medicina tradicional chinesa. Depois, quem tiver interesse aí, dá uma lida, dá uma analisada, que é uma medicina de intervenção completamente diferente. É fantástico. Medicina, na minha opinião, uma medicina do passado que pode ser a medicina do futuro. Alguém fez uma pergunta que eu não dei conta de ler. Só um minuto. Toda doença, ou... né, que está perguntando qual era a doença que era considerada uma praga. Toda e qualquer doença. Mas aqui, a nível de Acre, a doença que mais assustou foi a leishmaniose e a hanseníase. Foram as doenças que mais assustaram, que causaram aí grande desconforto na população, que até hoje algumas pessoas sofrem as consequências desse abandono. E se a gente parar para analisar, a Covid também. Eu faço tratamento do Covid, né? Faço parte de uma equipe que presta assistência nas casas, faz o home care. E eu acho muito interessante, quando eu vou na casa de um paciente que está com Covid, administrar a medicação, a família não chega perto. E às vezes a pessoa está isolada num quartinho. Ué, professora, mas essa não é a recomendação do Ministério da Saúde? A recomendação é que você não fique próximo, né? Aquela recomendação de isolar uma pessoa ficou lá no passado. Ficou lá em julho, agosto mais ou menos. Né? Depois já foi confirmado que é só se você trocar secreções ou tocar em algum objeto contaminado. Então, o que te impede de colocar uma cadeira na frente da porta de onde está esse cidadão e conversar com ele, olho no olho? Você de máscara, ele de máscara? Até porque, se vocês não sabiam, a maioria das pessoas que está com Covid vai na farmácia comprar medicamento. Tá lá na farmácia comprando medicamento. Às vezes vai no supermercado. Menina, acabei de fazer o teste, descobri que eu tô com Covid e não vou poder mais sair de casa. Vou aproveitar e vou fazer logo a feira, que eu não sei quando é que eu vou sair de novo. A maioria dos pacientes que eu fui atender circularam nesses locais após saber que estavam com Covid. E as desculpas eram absurdas, né? E o Covid, a gente percebe que uma pessoa que foi abraçada pela família, abraçada no sentido das pessoas não isolaram ela, né? Não ficaram ali com medo,
elas recuperaram mais rápido do que aquela pessoa que foi abandonada pela família. E eu tô falando abandonada pela família que mora dentro de casa. Eu não tô dizendo, meu primo tá com Covid, eu vou lá ver o bichinho. Não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando do meu marido que mora comigo, que dorme comigo, que até ontem, sem saber que tava com Covid, tava ali do meu ladinho. Hoje eu sei que ele tá com Covid, eu botei ele num quartinho lá no fundo do quintal. Né? Então, essa parte do preconceito, ela acaba atrapalhando. A gente tá repetindo o mesmo erro que nós cometemos lá no passado. Lá atrás. Tá? E quando a pessoa já está no tratamento, as chances dela contaminar outra é mínima. Tanto que os profissionais que estão lá dentro, que estão se contaminando, dificilmente pegaram de um paciente contaminado. E não pegou, exatamente, Sheila. As chances de contaminação de uma pessoa que está em tratamento são bem menores. Isso aí a ciência já foi trazendo informação pra gente, mas a galera ainda tá tão neurótica que a gente vai falar essas coisas, a pessoa surta. Mas se você analisar várias histórias, recente eu peguei um paciente que a família abandonou. É só o marido, o filho e a esposa. E o marido pegou Covid. Daí eles me ligaram, aqui nas redondezas da minha casa, e eu fui atender. Protocolo de um médico aí que tá dando super certo. E eu fui fazer a administração da medicação, né, durante 10 dias. Durante os 10 dias que eu estive lá na casa dele, a mulher entregava, eu juro que a mulher entregava as coisas pra mim numa sacola na ponta do cabo da vassoura. Eu ria, porque eu ficava impressionada. Eu levava todo o meu material, mas ela queria entregar alguma coisa pra ele. Ela, por favor, pegue e dá pra ele. Aí ela botava numa sacola, no cabo da vassoura, e entregava assim. O cara ficou completamente isolado. Ele falava pra mim, ela tem tanto medo que nem no WhatsApp ela fala comigo. Aí eu olhava assim, eu falei, cara, não vou falar o que eu penso não, senão ele vai ficar pior, né? Então sempre que eu ia lá, Sheila, eu deixava ele pra ser o último paciente que eu ia visitar, que era pra eu ir com mais tempo. E ele falou pra mim que durante 10 dias a única visita que ele recebeu foi a minha. Daí eu até brinquei, assim, né? Falei, já pensou se esse homem se apaixona por mim? Porque ele tá tão fragilizado, coitado. E deve estar achando que a mulher dele é o capeta, né? Aí, endoida aqui, tem alguma loucura na cabeça. Mas não, graças a Deus o coitado ficou de boa. Ficou lá no cantinho dele, né? Professora, é tão assim, porque vai fazer 1 ano que o meu esposo saiu do INTO, que ele foi um dos primeiros pacientes do INTO. E quando eu ia no supermercado, quando ele estava internado, comprar comida para a gente, o supermercado que me conhecia, teve um aqui próximo, onde eu morava, que pediu para me passar, não falar com ninguém, pegar só nas coisas que eu ia levar e se retirar rapidamente, com medo de eu estar com Covid. Eu disse para ele que se ele não parasse, eu ia processá-lo, porque eu já tinha feito 3 exames e eu não estava com Covid. É difícil, eu achei, mas é que no início falava-se assim, que se você teve contato com alguém com Covid, você já está com suspeita, então fique em casa, né? Só que a medicina foi avançando, e aí vocês lembram que tudo que é mentira se espalha muito rápido, mas o que é verdade, o que a gente vai ali trabalhando e vai entendendo, demora para chegar na população, demora muito. Então as pessoas ficam ali naquele medo, naquela apreensão, ficam tratando o caso, né, de uma forma estúpida no sentido de não sabe se proteger, né, e acaba fazendo um monte de intervenção que não ajuda em absolutamente nada, como por exemplo utilizar a mesma máscara, ficar o dia inteiro com a mesma máscara, achando que está se protegendo. Né? Não tá, a máscara tem que ser trocada a cada 30 minutos, você está de máscara, tira a máscara, bota a máscara, você não está protegido coisíssima nenhuma. Aquele toquezinho da mão assim, ó, gente. Esse toquezinho aqui da mão, eu não sei como é que vocês coçam o olho de vocês, não, mas eu tenho mania de coçar assim, ó. Aí eu taco a minha mãozinha ali no cidadão e vou lá e coço meu olho. Essa é a forma que eu coço meu olho. É porque eu tenho glaucoma, e aí meu olho irrita e coça. E eu fico na frente do computador das 6 da manhã até as 10, 10h20. Vai depender aí da hora que vocês param de me mandar mensagem, mas geralmente é esse o horário que eu fico na frente do computador, porque de manhã tô atendendo a turma da manhã, à tarde a turma da tarde e à noite, né, vocês aqui na turma da noite. Então eu fico na frente da tela do computador e meu olho coça. E às vezes eu já me vi, né, fazendo esse toquezinho, aí depois eu analisei e falei, gente, mas isso é muita estupidez da minha parte. Então eu acho que a gente tem que começar a analisar o que de fato nos protege, trabalhar em cima dessa situação, e as outras coisas a gente parar de surtar com besteira.
né? Como, por exemplo, isolar uma pessoa que está ali dividindo a casa com você, deixá-la sozinha lá no canto e não ir lá para absolutamente nada, eu acho mais complicado. Né? Na minha família, nós tivemos as duas situações de pessoas que foram abraçadas e de pessoas que foram excluídas. As pessoas que foram excluídas evoluíram a óbito. Né? E as pessoas que foram ali abraçadas, que os familiares que moram na casa ficaram próximos, ficaram juntos e cuidaram mesmo, assim, aquela medida mais afetiva, digamos assim, tiveram sucesso no tratamento. Os outros evoluíram para óbito. Perdi vários familiares. Então, professora, por isso que morre mais gente no INTA, acredito Exatamente. eu, porque essa forma de isolamento, sem tu ter contato com ninguém da família, o cara já tá lá debilitado. Aí ele não tem notícia. A gente sabe que é mais paciente do que técnico. Ele não tem condições, o técnico, de dar aquela atenção, aquela assistência. A gente sabe disso. E então, também, Vânia, isso contribui. Tanto é verdade que eles têm agora acompanhamento psicológico e estão deixando eles fazerem ligações para a família, a visita online que a gente fala. E depois que a visita online foi instaurada, as chances de sucesso são sempre maiores, né? A taxa de... O meu vizinho... Pode falar, Vânia. O meu vizinho, ele faleceu hoje, tá com uns 4 dias, mais ou menos. Mas ele, enquanto ele, mesmo entubado, parece que ele ainda estava conseguindo ter alguma reação. Ele pediu para falar com a filha dele e não chamaram, né? Foram chamar depois que ele já estava morto, aí não servia mais. Então, é o isolamento que está matando esse povo mais rápido. Agora eles estão fazendo a visita. A pessoa pode visitar, agenda com um assistente social e uma pessoa da visita, uma da família visita agora. Exatamente. Eles estão abrindo aos poucos. Sim, é porque como estava muito tumultuado no começo, não tinha como, né? A família tá lá dentro, já pensou um monte de gente circulando ali dentro? Exatamente. Aí abriram visita online, aí dependendo do paciente, ele tem um rodízio lá para ir para aquela visita ali fora, né? E agora o hospital abriu. Quando teve uma situação de uma paciente em específico que eu fui acompanhá-la dentro do hospital, né? Quando a gente faz home care e o paciente ele evolui para internação hospitalar, a gente pode ter acesso a esse paciente. E aí eu tinha uma paciente que eu acompanhava ela beira-leito, lá dentro do INTO mesmo, né? A gente acompanhava essa paciente. Mas era quem? Era uma idosa de 97 anos que não tinha a mínima condição. Então, abandonar ela seria eutanásia. E como isso vai de encontro, conseguimos algumas autorizações para cuidar dessa senhora beira-leito. Foram 3 dias até ela evoluir para óbito, né? E mesmo ela estando entubada, acho que foi a Sheila aí que falou, foi a Vânia, mesmo ela estando entubada, a família gravava áudio e esse áudio a psicóloga colocava para ela ouvir e ela esboçava reações sim, porque o último sentido que morre é a audição, tá? Então se o paciente está inconsciente, ele ainda consegue ouvir. E como que a gente sabe que ele escuta? Pelo monitoramento cardíaco. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e principalmente a atividade cerebral que a gente fica mensurando, tá? Então, se vocês forem visitar alguma pessoa que está inconsciente, teoricamente não está ouvindo, pode falar com essa pessoa, porque o quesito emoção, né, fibrila ali o coração e a gente consegue entender que aquela pessoa está entendendo o que você está falando para ela, né? E é um momento bem bonito de gente como enfermagem participar. Por esse motivo que a gente não pode estar falando nada sobre o paciente, porque mesmo ele estando entubado, ele escuta. E tem gente que, coitado, esse aí não passa de hoje, tal. Não pode ter esse tipo de comentário, né? Entre os profissionais, independente da área. Exatamente. Da limpeza ao gerente geral. Não pode fazer comentário porque o paciente escuta. É o último sentido que morre, a audição. Daí vamos lá. Plantas medicinais, já falei. Nas florestas, aqui, quando o Brasil foi invadido, né, quem cuidava dos seus doentes eram os índios, os pajés. Sinto muito, Larissa. Quem cuidava aqui no Brasil, quem tinha o conhecimento da medicina, da floresta, eram os pajés. E até hoje, né, a medicina da floresta ela é uma medicina muito procurada no Brasil e
no mundo. Aqui tem uma rota turística dentro das aldeias, em Manaus também tem uma rota turística dentro das aldeias, as pessoas procurando ainda tratamentos alternativos. Já tem um tempo que a medicina farmacêutica ela não está suprindo a necessidade da população. Então as pessoas vêm nessa intenção dessa busca. A gente tem ali o Cambô, né, que é aquela vacina do sapo. Nós temos o rapé, que é para desobstruir as vias aéreas respiratórias. Nós temos os chás, né, de cura, nós temos os chás de atração espiritual a nível de xamanismo. Então a gente tem ali uma vasta medicina, inclusive agora para a Covid, se você buscar na medicina da floresta, você vai encontrar um monte de plantas, a famosinha, né? A que mais aí é indicada. Gente, entenda, eu não estou indicando, tá? Estou dizendo que é a que mais eu escuto por aí que as pessoas indicam. É a seiva do jatobá. Jatobá é um negócio que faz lama aqui no estado, né? Que você encontra super fácil. E as pessoas que utilizaram se dizem muito melhor. Então, a medicina, né, de intervenção, a medicina aqui no Brasil, ela é uma medicina que tem uma raiz no conhecimento indígena. E pra gente que tá aqui mais próximo da floresta, é uma medicina que está muito mais acessível. Quem nunca ouviu falar no Dr. Raiz? O cara não é médico, não. Né? Mas tem umas banquinhas ali embaixo super famosinhas. Tem umas garrafadas, os mel, os lambedor, os chás, os banhos, né? Isso tudo numa raiz aí, tá? Não do Dr. Raiz, mas numa raiz de uma matriz que nos foi tirada, que foi o conhecimento indígena, né? O conhecimento ali xamânico, o conhecimento dos pajés, que era aplicado e até então, né, vinha ali dando certo. Tanto é verdade que até hoje as pessoas têm procurado essa medicina de intervenção. Ali no CRO é uma rota turística, né? Acho eu que é uma exploração com esse povo. Mas enfim, né? Eu não tenho como mudar o mundo, não. Dentro dos ciganos, eles faziam rituais para a lua. Como é que eles tratavam as doenças? Né? Doença era considerada um castigo dos deuses. Outras pessoas que não eram do meio cigano não adentravam, né, nas suas aldeias. Era um povo nômade. Então, o que eles conheciam de medicina era através das visitas que eles faziam às culturas e às populações. Trocavam ali, mas eles ficavam sempre com a intervenção da força lunar e de algumas ervas que eles tinham conhecimento, por onde eles passavam, eles pegavam ali aquele conhecimento e iam colocando ali para o seu povo toda vez que alguém manifestava alguma síndrome ou alguma doença. Mas o conceito principal deles era da cura da medicina quântica, né? Medicina estelar, medicina baseada na força da lua. E até hoje, se a gente analisar, tem uma mulherada aí que trabalha assim, né? Só corta o meu cabelo na lua cheia, na lua minguante, na lua não sei o quê. Ai, a fulana vai parir na força da lua cheia. Ai, porque a lua, né? O astro lá, o Mercúrio tá retrógrado, por isso que eu tô irritada. As coisas não estão dando certo para mim porque o Júpiter não tá alinhado com Plutão. Então a gente ainda tem aí, né, essa raiz dentro da nossa cultura. Lá no fundo, a galera que gosta do horóscopo, a galera que gosta de um tarô, a galera que gosta de consultar os signos, né? Vem aí dessa raiz baseada nessa medicina no período pré-cristão. Minerais e ervas, né? Já era aqui no conhecimento dos boticários. Era aquela pessoa que não foi mais perseguida pela Inquisição da Igreja Católica. Era aquela pessoa que já conseguia montar, né, a sua taberna. Tinha um local específico em que ela colocava os seus produtos à venda. Ela detinha um conhecimento, transformava ele em elixir, álcools, né, licores, mel concentrado e dispunham para a população em troca de um valor. Nós chamamos isso de boticários, tá? É uma pessoa que conhecia as ervas. Então, eles faziam perfumes, eles faziam chás, faziam lambedouros, faziam garrafadas. E até hoje a gente encontra um monte de boticário ali dentro do Mercado Velho, que agora é novo, né? Mercado Novo, Mercado Velho. Tá lá, tá cheio de boticário. E aí, o dono do boticário, né, fez isso como patente. Mas o que é um boticário? Boticário é uma pessoa que consegue transformar as ervas, tá, para o consumo farmacêutico, trazendo ali para a população, né, um benefício. Então, era a farmácia de antigamente. Aqui, ó, quando a biologia começa a evoluir,
né? A indústria farmacêutica chega com força total, reconhece que as propriedades, né, das plantas tinham propriedades científicas, começa a estudar, entende melhor o mecanismo de retirada, tá? Leva isso para os laboratórios e para os grandes centros e começa a distribuir em forma de medicamentos, né, que é o que a gente conhece aí até hoje e que por muitos anos dominou a forma de fazer medicina no planeta, menos no Japão, na China e na Índia, onde, né, a medicina está baseada na força espiritual e não só, tá, na indústria farmacêutica. O Brasil é um país completamente influenciável. É um país em desenvolvimento que tem potencial, que tem muita matéria-prima e que o marketing varre a nossa mente. O marketing transforma o que ele quer no Brasil. Em outros países também, mas no Brasil, como eu conheço mais de perto, é avassalador. Vocês sabiam que no Brasil é o único país que tem uma profissão chamada influenciador digital? Será que é porque a gente é influenciável? Olha, eu fico assustada. Estou dando aula online aqui toda hora. Às vezes eu pesquiso algo aqui para montar a aula. Gente, fica mais ou menos uma semana. Toda vez que eu acesso, aparecendo várias ofertas, né, de produtos ou de situações próximas. Por exemplo, o curso na área da enfermagem aqui é trocentos todo dia, toda hora. Porque é pelo meu índice de navegação. Né? No caso do meu marido é músico. Então, tudo de música está lá ofertado para ele. Esse campo aqui, né, da mídia, do marketing, ele te leva, ele te seduz. Dali você começa a pensar que você necessita. A indústria farmacêutica é isso que ela faz. Tá? O Brasil é o único país em que tem propaganda de medicamento, que você consegue comprar medicamento sem receita. Você vai numa loja e compra o medicamento que você quer. Nos outros países tem as farmácias e tem as drogarias e você consegue comprar itens, né, de higiene pessoal, mas medicamento para você comprar é completamente diferente, a política da distribuição do medicamento. Aqui no Brasil isso é comércio. Tanto que a população é viciada em medicamento. Nós temos o maior índice de pessoas hipocondríacas. Tem uma galera que se você perguntar assim, você tem um comprimido para dor de cabeça, ela vai abrir, ela tem uma farmácia dentro da bolsa. É porque ela usa? Ela usa? Kleber, eu acho que não. Acho que não, nos meus achados aqui não. Ela usa aquele monte de medicamento? Não, mas ela tem porque vai que ela precisa, né? Ou porque estava na promoção na farmácia, pague 1, leve 2. Gente, qual é a necessidade de eu ir comprar um negócio e se eu levar 3 o desconto é maior? Tem uma farmácia aqui que só vende assim. Olha, é R$95, mas se você comprar 2, você ganha 1. Às vezes eu não vou usar nem aquele frasco todo. Aí a criatura vai lá e compra os 3. Aí faz uma farmácia em casa. E pior, sai distribuindo para os outros. Isso é irresponsabilidade. Tá? Entregar um comprimido na mão de alguém é irresponsabilidade. Né? A gente não... Agora eu parei, porque eu aprendi com a senhora. Irresponsabilidade. Minha patinha é cheia de remédio. Se é cheia de remédio para você, tudo bem, mas quando você entrega para o outro, você está prescrevendo. Exercício ilegal da profissão. Verdade, mas quando alguém precisa procurar a gente, né? E o mas que agora Meu amor, quando você precisou, você procurou o quê? A farmácia, não foi? Quando a pessoa precisar, procura a farmácia também. Oxi, cada um. Outra coisa que eu vejo que me assusta, né? É a forma como os influenciadores digitais estimulam a população a comprar remédio. Ah, gente, porque hoje eu não tava me sentindo bem, tava tossindo aqui, tô tomando esse xaropinho aqui, ó, 10 ml. Ah, gente, tô tomando essa vitamina aqui pro cabelo, tá? Manipulado lá na loja fulana de tal, você vai... Gente, isso me assusta. E as pessoas correm e compram. Aí no outro dia ela fala, gente, vocês estão loucos, recorde de vendas, não sei o que, a pessoa tomando uma bomba que nem sabe o que tem dentro. Chip da beleza, quem já ouviu falar no chip da beleza? Chip da beleza é uma bomba de hormônio de progesterona dentro do teu corpo e as mulheres colocando, achando que o cabelo vai melhorar, que a pele vai melhorar, que a unha vai melhorar, que cicatricou. Gente, eu fico nervosa. É muita burrice. Juro por Deus que é burrice, só pode. Eu não consigo ver de outra forma.
A pessoa começa a achar que precisa porque fulano tá usando. E tem uma droga ali dentro, galera. Tem uma droga. Tem uma concentração farmacêutica ali dentro. E a única intenção é a venda. É a única intenção. Tá? Tem gente que me pergunta se eu sou contra a medicina de intervenção, né? Se eu sou contra o uso de terapia medicamentosa. Não, muito pelo contrário, sou a favor. Desde que seja um uso consciente. Desde que seja um uso prescrito pelo médico. E tem algumas prescrições que eu ainda vou de encontro, porque a dose está alta. A dose está exacerbada para aquele paciente. Ou então, aquele tratamento que vai tomar omeprazol o resto da vida. Gente, o resto da vida é muito tempo. Tá? Não acredito num tratamento que é contínuo a longo prazo. Não acredito nesse tratamento. Acredito sim. Professora, Oi. a médica lá no hospital já falou que não é bom não tomar omeprazol assim. Exatamente. A médica falou. Pro homem dá até impotência, sabia? Exatamente. É uma bomba inibidora. Inibe sódio e potássio. Né? Sódio e potássio são as moléculas que fazem você levantar todo dia de manhã da sua cama e ter força e ânimo para enfrentar o seu dia, suas atividades. Mas aí tem uma galera que não tá nem aí não, só prescreve, te entrega e vai embora. Gente, aqui no Acre tem as modas, né? Agora tá na moda o ibuprofeno. Ibuprofeno serve para tudo. Ibuprofeno é a droga do século. Quem é que lembra da nistatina? Nistatina virou febre, gente. Nistatina para espinha na cara, nistatina para unha encravada, nistatina para raladura. Nistatina era a droga do momento. Aí chegou a fase da dipirona. Aí chegou a fase do paracetamol. Aí chegou na fase da nimesulida. E agora tá na fase do ibuprofeno. Toda receitinha tem uma prescrição de ibuprofeno. Para cólica, ibuprofeno. E por aí vai. A intenção é só vender. Oxi, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender como era feito lá atrás. Era uma massagem. Hoje tu vai falar para uma mulher que tá com cólica que ela pode fazer uma massagem abdominal e uma compressa com água quente. Ela não quer fazer, não. Ela quer um ibuprofeno. Ela quer uma dipirona. Ela quer, de preferência, um tramal na veia. Ela quer uma dexametasona. Ela quer algo que pare aquela dor rapidinho. Ela não quer tratar a causa. Ela quer tratar o sintoma. Né? E é isso que a medicina no Brasil ela tem feito. Ela tem voltado demais para o sintoma, para a doença e não para a pessoa. Tanto que você vai no cardiologista, ele passa um remédio pro teu coração que vai ferrar o teu estômago. Aí, quando tu chega lá reclamando do estômago, ele sabe que é o remédio. Aí, o que ele vai fazer? Vai te mandar para um gastro. Aí, o gastro vai te passar uma medicação pro estômago que vai afetar o teu intestino. E aí, quando o teu intestino estiver afetado, que tu reclamar com ele, ele vai te mandar para um proctologista. E assim vai. Tu fica com vários médicos, cada um defendendo um órgão teu e no final tu morrendo. Porque a medicação te mata. Vai te matando. Toda medicação, ela tem efeito colateral. Né? Então, a gente... É um negócio que... A intenção era ajudar. A médica do meu filho sempre falava assim, ó, a gente vai usar remédio agora, porque ela tem dupla, é uma faca de dois gumes. Ela vai fazer o bem, mas ela vai fazer o mal, uma hora. Tanto é que ele nasceu com artrite, ele tinha epilepsia temporária, ele teve também no início, e agora ele tem uma série de outros problemas, fígado, rins, essas coisas todas, né? Mas é por causa do tanto de remédio ele tomou, corticoides 12 anos. Gente, sabe qual é o médico que eu gosto? O médico que pede exame na primeira consulta e não me entope de remédio. Eu gosto desse médico. Aí eu já fico com ele. Até ele me entupir de remédio, aí eu vou pro outro. Eu gosto do médico. Agora, quando você vai ao médico, aí você já sai assim, ó. Fez nada, só me passou um monte de exame. Agora os médicos não sabem mais o que a gente tem, só sabe se for com exame. Gente, é pra não dar tiro no escuro. Quer ver? Vai numa enfermeira colher o PCCU. Aí ela vai colher o teu PCCU, aí vai falar que não tem nada ali, então tá tudo normalzinho, só colhe e manda pra fazer o exame, né? E aí não passa nenhuma pomadinha. Você fala assim, gente, não é uma pomadinha, nada. Nada, não é pomada, nada. Você não tem nada, pra que eu vou passar medicação, minha gente? Aí você já não vai mais nessa enfermeira porque ela não é boa, não. Não passou pomada. Toda vez que eu vou, o enfermeiro passa pomada. Toda vez que eu vou no médico, o médico passa medicação. Eu for no médico que só pede exame, eu não vou mais nele, não. Né? A própria população exige isso.
Exige esse comportamento. Daí, quando chega uma medicina de intervenção, uma abordagem diferenciada, uma abordagem em evidência, a gente estranha e não quer. Eu lembro que quando eu estava fazendo estágio, lá na URAP do São Francisco, chegou lá um médico que ele não prescrevia medicação, ele era pediatra. Era muito engraçado. As mães chegavam lá reclamando que o menino estava com diarreia, ele passava mingau de arroz. O menino tá com febre, banho e compressa com álcool. Ah, o menino tá com o nariz entupido, a mãe queria sorinho, ele mandava lavar com soro e ainda ensinava a lavar com soro ou com água destilada. Ele não demorou muito lá, não. A população disse que não queria ele lá, não, porque ele não passava medicamento. A população quer entupir os meninos de antibiótico já no primeiro ano de vida. Imagina, a criança com diarreia, eu dar mingau de arroz para ela. Né? Então, a gente exige medicação. Já levei várias vezes para o hospital em São Paulo, que quando ele tinha crise, eu tinha que levar, né? De diarreia, de chegar lá e fazer soro caseiro. E passar, tipo, a noite todinha dando soro caseiro. Sem furar, sem nada. Lá no Hospital da Criança, as mães endoidavam, que a gente passava a noite todinha administrando na seringa, mas era na boca. Pois é, isso eu faço em casa. Pois é, acontece que com ele, eu ficava lá porque ele tinha convulsões, né? Ela disse, não, vamos ficar aqui, mas o medicamento que ele vai tomar é soro caseiro e banho, quando ele botava na banheira gelada, essas coisas. E tu sabe o porquê do soro, Sheila? Ela te explicava o porquê do soro? Pode. Assim, eles me explicaram que foi por causa da diarreia, né? Que ela precisava tratar primeiro para ver qual era, de que era, né? Se já tinha chegado a infecção. Sabe o que é? É que o soro caseiro é rico em sódio. E quando a pessoa convulsiona, é porque ela está sem sódio. Então, eu reponho sódio e a pessoa para de convulsionar. Uma das melhores formas, medidas mais eficazes de repor sódio no organismo é com a hidratação. Soro caseiro. Simples, rápido, fácil e barato. E controla convulsão. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, só um sorinho. Gente, soro tem sódio. E se você não está precisando de sódio, você vai ter complicações por excesso de sódio. Dentre elas, a tua função renal vai pro pau, vai pro beleléu. Aí eu vejo a galera, eu já tô mal, assim, tô com coragem, faz um sorinho em mim. Não é assim, gente. Para passar soro tem que ver qual é o teu peso, tem que ver qual é a indicação, tem que ver qual é a tua função renal. Não é de uma hora para outra. Por isso que a galera estuda 6 anos de medicina para prescrever um sorinho. Tá? Que ele é um repositor de sódio. Falta de sódio na corrente sanguínea, a pessoa convulsiona e essa convulsão pode levar a uma parada respiratória e morte. Por isso que a gente fala que diarreia mata. Vômito, hiperêmese mata, porque você perde eletrólito. Que eletrólito é esse, professor? Sódio. E a ausência dele causa falência dos órgãos. Um simples sorinho que a gente, né? Acho que é bobagem. Aí eu vejo a galera que vai malhar e dá-lhe Gatorade pra cima. Gatorade é soro. É isotônico. Agora tá na moda água com sal. Gente, água com sal é soro. Então, uma blogueira aí indicando para tomar água com sal em jejum. Não sei quantos litros de água com sal. E não é um sal qualquer não. É um sal que é R$30 o quilo. Porque a maioria das doenças, segundo ela, a maioria das doenças acomete a pessoa que tem... que está com o sistema imunológico afetado. Ou seja, está desidratado. Segundo ela, né? Toma. Mas toma. Se toma. Uma febre. Inclusive, o local que ela indicou não tem mais esse sal na prateleira. Aí, vamos lá. Professora, mas ela é da saúde? Ela, assim... Não, ela é policial. É doido. É pauleira. E a galera faz. Faz porque a blogueira indicou. É doído, dói. É igual as esteticistas, coitada, estuda 4 anos lá pra fazer uma limpeza de pele, aí a criatura chega e manda passar açúcar com escova de dente no nariz que tira os cravos. Também eu acho que elas querem morrer. Aqui, ó. Era praticada pelos sacerdotes, né? E
Até hoje a gente tem ainda uma raiz xamânica, né? Aqui no Acre, se a gente for nas aldeias, se vocês forem trabalhar com paciente indígena, ainda tem algumas aldeias que não deixam os seus membros evoluírem para óbito no hospital. Quando eles percebem, né, que a pessoa vai evoluir para óbito, eles retiram do hospital e levam para a aldeia. E dependendo do grau de hierarquia desse membro, ele é levado lá para dentro da floresta para morrer no seio da floresta. Tá? É uma cultura assim, bem interessante, uma cultura Iauanauá, eu não sei falar o nome, é Iauanauá, uma cultura campa e uma cultura culina. Todas essas tribos a gente tem aqui em Rio Branco. Trabalhei no Hospital da Criança um período e lá a gente atende muita criança indígena. Eu tive acesso a muita informação cultural deles, assim, é encantador, né? Algumas coisas eu acho demais, mas outras coisas eu acho encantador. O respeito que eles têm com o corpo, com a natureza, eu acho incrível, porque a gente às vezes deturpa, né? A cultura indígena, acha que é só aquilo que a gente observa ali nos semáforos e tudo mais. E não é só isso não, tem uma cultura bem bonita por trás, principalmente a cultura do xamanismo, né? A cultura ali da pagelância, que é a cultura de saúde deles. Tem umas coisas lá que é muito interessante. Depois do período cristão, né? As pessoas começaram, depois que mataram todas as feiticeiras, né, que era quem tinha ali o conhecimento, eles começaram a achar que os padres e os sacerdotes tinham o poder de trazer a cura através da prece e da oração, né? E quando o padre chegava lá, que observava que o quadro era grave e ele não tinha conhecimentos para a saúde, o que ele fazia? Entregava a alma da pessoa, né? E a doença aqui nesse período era considerada uma manifestação demoníaca. Olha o nível de loucura da galera, né? Principalmente, né, no momento ali do desespero, em que os doentes acabavam se desesperando, e aí tinha, né, essa visita aqui do padre com uma extrema-unção. Quem nunca ouviu falar, né? Prática de saúde aqui, ó, dos mágicos sacerdotes, de acordo com o alvorecer da ciência. Lá no Egito, alguns documentos antigos dizem que os egípcios tratavam seus doentes com o uso de medicamentos que eram prescritos pelos médicos, e esses médicos eram os sacerdotes, médicos sacerdotais. Quem é que lembra que a Cleópatra ela tinha um veneno? E a Cleópatra, ela indicava, ela defendia, né, o estudo da ciência pelo processo da mumificação. Então, quando alguém morria, era mumificado e todo o seu corpo era exumado para estudo. Então, tinha lá os olhos, né, tinham situações que até hoje a medicina não conseguiu descobrir, os arqueólogos também não conseguiram descobrir como é que eles deixavam fazer aquele processo de mumificação que milhares de anos depois ainda tem partes do corpo que não se decomporam, né? Encontraram múmias ali em estados que chegam a assustar algumas pessoas. Medicina sacerdotal implantada pela Cleópatra. A importância do cuidado que os egípcios tinham com o corpo depois da morte é uma incógnita para a gente até hoje, né? Mas ela fazia a exumação dos cadáveres e o processo de mumificação. E os egípcios eram muito estudiosos, porque eles aliavam a religião com a ciência, tá? Isso no Egito. Já na Índia, né? A ciência deles está mais voltada para a caridade. Então, quanto mais eu conheço, mais eu tenho para te ofertar. Os hospitais são deixados apenas para o tratamento. Então, para você ser internado lá, você precisa estar em estado grave. Então, lá não tem paciente meio termo. No hospital só tem paciente grave, paciente crítico, que necessita de intervenção. Tá? Do contrário, fica em casa. Qualificação profissional. A Índia trabalha com qualificação profissional. Tanto é verdade que os protocolos de tratamento na China na Índia são referência no mundo. Inclusive o IFA, né? Que a gente tem importado tanto da China quanto da Índia, né? A Índia foi um país aí que ajudou muito nessa colaboração de pesquisa dos avanços da vacina e da medicina como um todo, né? Por exemplo, cobertura de feridas. A gente sempre utiliza como referência o modelo indiano. A gente trabalha com óleos essenciais, né, depois ali da cultura da Índia. A Índia trabalha sempre com produtos mais naturais, porque eles não têm dinheiro. É um país que não tem dinheiro para investir na indústria farmacêutica.
Então não é um país interessante, porque a cultura deles está mais voltada aqui, ó, para a caridade. Na medicina não traz tantos ganhos, não traz recursos como traz no Brasil, né? E em outros países também. O escrito do chakra, né, que tem ali o conhecimento sobre as drogas, traz a inteligência e a dedicação da pureza do corpo e do espírito. Então, por que a medicina da Índia ela é uma medicina mais assertiva? Porque é uma medicina que alia corpo, mente e espírito. Então, eles cuidam da alimentação, eles não ingerem bebidas alcoólicas, né? Eles não consomem carne vermelha, não consomem alguns animais que aqui no Brasil, por exemplo, a agropecuária movimenta o Brasil. Na Índia, a vaca é sagrada. Então, eles não entram em contato com muito agrotóxico. Então, lá, o sucesso de tratamento deles é diferente, porque a dieta deles é diferente. E eles associam um conhecimento espiritual. Então, tem a prática do yoga, tem a prática de aliviar a mente, né, do estresse, tem a medicina por base do Tantra. Depois você dá uma pesquisada aí no Tantra, porque é aula gravada, não posso ficar falando essas coisas, porque só tem criança aqui. Mas dá uma pesquisada sobre o que é o Tantra, né? A medicina baseada no Tantra. É bem interessante para quem tem interesse. Eles realizavam anotações sobre a anatomia humana e sobre a fisiologia. E a partir dos indianos, nós começamos a entender a origem das doenças, né? Eles começaram a fazer as anotações, começaram a trazer recursos ali para a gente entender de farmacodinâmica, ou seja, como é que o corpo se comporta frente a uma patologia e de onde é que essa patologia vem. Por exemplo, como é que a gente sabe que o Aedes aegypti ele transporta o vírus da dengue? Porque o modelo indiano começou a investigar a origem. Tá, eu sei que essa doença aqui é leishmaniose, mas como é que eu peguei? Nasceu comigo? Foi um bicho que me picou? Né? Eu peguei de alguém? É contagiosa? Como é que funciona? Então, a gente começou a entender de origem de doença com o método indiano. E, consequentemente, tratamento específico. Né? Se a gente entende a origem, entende como funciona, a gente começa a buscar ali uma medicina de intervenção, tratando a causa e não o sintoma. E os médicos eram, né? Os médicos faziam um juramento aqui, ó, para cuidar de rico e de pobre, tá? E a importância das orações eram sempre colocadas, porque se ele fazia esse juramento, e esse juramento estava ligado à caridade, lá eles trabalham com castas, né? Então era algo muito importante para eles respeitar a individualidade dos seus pacientes. E era proibido o uso de animal para ensino, né? Eles só trabalhavam com o corpo humano. Já em outros países é proibido trabalhar com humano, a gente só trabalha com animal. Lá na Índia, não. Eles acreditam o seguinte: como é que eu vou aplicar uma medicação num coelho e vou saber se ela vai fazer mal para o organismo humano? Eu tenho que aplicar no organismo humano, né? Para eu saber se vai dar certo ou não. Então, essa é a linha de pensamento dos indianos, que tem lá a sua verdade científica, né? Na China, como é que era? As doenças eram classificadas como benignas, doenças médias e doenças graves. Tá? Tinha essas 3 classificações para o tipo de doença que eles conheciam. Os sacerdotes se dividiam em 3 categorias, e as categorias iriam representar o grau da doença ao qual ele iria se ocupar. Então, tinha o sacerdote que cuidava de doença benigna, tinha o sacerdote que cuidava de doença mais grave, e tinha um sacerdote ali que ficava no meio, que ele curava as doenças de média potencialidade para gravidade. Então, o templo aqui, ó, todos os templos eram rodeados por planta medicinal. E os chineses conheciam algumas doenças já naquele tempo, antes de Cristo, como, por exemplo, a sífilis e a varíola. Varíola dizimou a Europa. A vacina da varíola foi uma das primeiras a ser descoberta e trazida. Ela demorou 500 anos para ser descoberta. Dizimou os portos europeus todos, né? E a sífilis até hoje assusta a população acriana. Vocês sabiam que nós estamos em surto de sífilis desde 2009? Surto de sífilis desde 2009. Infecção e reinfecção. Se você for hoje no Hospital da Criança, tem uma enfermaria, a gente chama de enfermaria A. A enfermaria A está
lotada de crianças que nasceram com sífilis e lá na maternidade tem uma fila de crianças aguardando as crianças que estão no hospital da criança ter alta para que elas tenham acesso a um leito lá dentro. E isso desde 2009. Nós estamos em 2021. Tratamento para sífilis, né? O tratamento específico para sífilis é mais batido que o tratamento da gripe. Todo mundo sabe qual é o tratamento. Todo mundo sabe qual é o método de prevenção. E eu não consigo entender onde é que a chave não fecha. Qual é a porta que a gente está deixando aberta? Porque a população está sofrendo com o tratamento da sífilis há muito tempo e o índice de infecção ainda é altíssimo. Quando vocês forem fazer o estágio de farmacologia, vocês vão ficar numa salinha só aplicando medicação, a mãozinha de vocês no final do dia vai ficar dolorida de tanta bezetacil que vocês vão aplicar nos pacientes. E o protocolo de bezetacil no Brasil só é para 2 doenças agora. Febre reumática. Falta orientação, acho. Não é falta de orientação, não. É falta de autocuidado, falta de preservação consigo. As mulheres casadas não utilizam preservativo. E elas não utilizam porque elas não querem? Porque os maridos não aceitam. Uma mulher casada, para ela utilizar preservativo, ela precisa inventar que ela tem alergia anticoncepcional e que ela só pode utilizar o preservativo como método contraceptivo. Dentro do casamento, a cultura masculina no Brasil não aceita o preservativo. Estou errada? Tem, professora. Se eu estou errada, que se tem algum casamento que é diferente. Professora, Fala, Rafaela. quando eu tava lá fazendo farmacologia, né? E é 2 bezetacil, tá? É. Uma do lado, outra do Pra outro. mulher, né? E ainda mais, que ainda passa mal dentro da sala de enfermagem, tá? Tem uns que eles não aguentam, paralisa as pernas dele. É uma coisa assim terrível. Paralisa a perna. Causa paralisia. Tem pessoas que caem, desmaiam. É, Uma bezetacilzinha é no forte. bumbum. Era melhor usar o preservativo, eu acho. Eu acho mais eficiente. Né? E o índice de sífilis está dentro dos casais casados. O solteiro, meu filho, ele tá aí, ó, bombando, ele utiliza preservativo, ele não sabe com quem é que ele tá se relacionando direito, então ele utiliza preservativo. Mas dentro de um relacionamento fixo, né, ou de um casamento, as pessoas não utilizam a preservação. Não vão usar. Não usam com a parceira e não usam fora, tá? Galera aí que tem uma cultura de, como diria meu pai, mijar fora da bacia, não utiliza o preservativo também, porque não sai de casa preparado para isso. É eventual. E aí a gente tem um alto índice até hoje. E os chineses já conheciam da sífilis antes de Cristo chegar, gente. A gente está falando aqui do período pré-cristão. Foi antes de Cristo nascer. A gente já sabia que existia sífilis. Né? E aqui no Acre, sífilis é tratado como se fosse uma gripe, de tanto que é comum. Ah, fulano tá com sífilis. Gente, eu fico impressionado. Por exemplo, a criança nasce, aí a família vai visitar, aí diz assim, ó, amanhã sai, né? Que amanhã faz 24 horas, 48 horas depois do trabalho de parto. Não, menina, deu sífilis, aí a gente vai ficar internado. As pessoas falam como se fosse assim, tipo uma unha encravada. Uma coisa que aconteceu. Isso me assusta. A banalização de uma doença sexualmente transmissível que traz várias complicações, que poderia ser erradicada com a utilização de um preservativo, me deixa assustada. Inclusive, acredito eu, que o governo do estado do Acre tinha que cobrar a bezetacil, tinha que ser muito caro. Tinha que ser impagável. Tinha que ser R$1.000 a aplicação. Para ver se a galera toma atento. Porque aí tá nascendo uma porrada de menino com complicação neurológica por conta da sífilis, que ficam sob tutela do Estado, e o Estado desembolsando rios para tirar uma criança do hospital. A gente tem crianças moradoras no hospital porque tem uma complicação por sífilis, complicação neurológica, por conta de sífilis. Aí o Estado deu preservativo, deu o anticoncepcional, mesmo assim tu engravidou, teve sífilis, a criança nasceu com complicação cerebral, aí o governo do Estado faz o quê? Aposenta essa criança. Aposenta essa mamãe que não pode mais trabalhar para cuidar da criança. Então, assim, tem algumas coisas que eu acredito que o Estado só atrapalha no processo.
Em outros países não tem isso não, meu filho. O problema é seu, você que arca com as consequências. Quando uma criança nasce por uma condição de má formação fetal ou complicação durante o trabalho de parto, que faz apóxia celular, é uma história. Agora, quando você tem todos os mecanismos que o governo te dá e ainda assim você corre o risco e tem uma criança nessas condições, eu acho que o governo do estado não tinha que dar nenhum tipo de auxílio. Essa é a minha visão particular sobre esse assunto. Bem como o tratamento do sífilis também, eu acho que já está tão batido aqui em Rio Branco, principalmente para quem está com reinfecção. Deveria pagar o tratamento e pagar caro. Porque bezetacil, para quem não sabe, já era para ter sido tirado de circulação pela Anvisa. A Anvisa proibiu o uso de benzetacil para um monte de patologias. Ela só deixou para o sífilis, por conta da bactéria treponema, que é sensível só a essa medicação, e para o uso da febre reumatoide. Para outra patologia, o Brasil é proibido de utilizar a benzetacil. Tá? Ainda tem uma galera aí que insiste em passar para infecção de garganta, mas não é mais utilizado não, tá? Inclusive aí quem tem infecção de garganta que o médico gosta de passar, pede outra medicação, porque a gente aprendeu lá em microbiologia que você faz resistência ao medicamento. Então não tá mais resolvendo absolutamente nada para você, tá tomando ali uma droga que não tá trazendo para você nenhum benefício. Eles também já conheciam alguns procedimentos como procedimentos cirúrgicos, né, de pequeno porte. Lá na China eles já estavam fazendo. E conhecia alguns tratamentos, como, por exemplo, um tratamento para anemia. E ele já construía hospitais. Chinês gosta de hospital, né? Já construía hospitais ali antes de Cristo. Ele já tinha um local específico para tratar os doentes. E esse tratamento promovia ali ações para que ele pudesse estudar mais o comportamento do ser humano. E a medicina só não evoluiu no período pré-cristão por conta da cultura deles, que proibia o uso de cadáver para estudo. Então, eles só podiam estudar enquanto o organismo estava vivo. Quando o paciente evoluía para óbito, tinha que ser descartado. Tá? Não tinha mais fundamentação científica. Morreu, acabou. Significa que não deu certo o tratamento. Se tivesse dado certo, o paciente estava vivo. Então, aquele tratamento era descartado mediante também ao paciente. E aqui, né, o pai da medicina, né, a cultura que mais trouxe avanços para a medicina no período pré-cristão foram os egípcios. Até hoje tem um monte de procedimento que é estudado, tá, pelo modelo, pelo método de tratamento dos egípcios, principalmente intoxicação, envenenamento, né, estudos para pele, as tatuagens, tudo isso aí veio dessa galera aqui, que até hoje a gente acredita, né, que eram seres de inteligência suprema, acima da média, acima do normal, inimaginável até hoje, porque a gente não sabe como é que construíram aquilo tudo. O homem não conseguiu entender como é que aquilo tudo foi construído, porque pedras que pesam 1 tonelada empilhadas uma em cima da outra, milimetricamente calculado. Né? Eles eram extremamente inteligentes, tanto na engenharia quanto na medicina. Né? Essa daqui, processo de mumificação de uma mulher que foi encontrada na tumba de Tutankhamon, né? É uma imagem muito famosinha no meio. E a gente percebe aqui, ó, mamilo íntegro, pele íntegra, milhares de anos depois do processo de mumificação. Minha gente, se a gente descobre isso, ninguém envelhece. Se no organismo morto conseguiram deixar assim, imagina no organismo vivo. Professora, mas sabe o que eles usavam? Até hoje, né, a gente sabe de algumas concentrações já, como mercúrio, iodo, enxofre, né, formol também era muito utilizado, mas não sabemos as proporções. Sabemos do azeite, dos óleos essenciais e de algumas outras essências, mas a concentração exata não se sabe. Tá? E aí a indústria cosmetológica trabalha muito essas situações. Por exemplo, óleo de rícino, óleo de rosa mosqueta, óleo mineral, óleo vegetal, óleo de girassol, tudo isso aí, né, vem sendo utilizado até hoje pela medicina. E agora está super na moda o tratamento à base de óleos essenciais, né, tanto para infusão, para inalação, para uso tópico ou até mesmo para ingestão. Tá? Não acho legal a ingestão, mas tem uma galera aí que indica, inclusive as pessoas que inventaram, né?
indica a utilização e tem propriedades científicas, né? Tem propriedade ali que é a própria essência da planta. Então, aqui, ó, processo de mumificação, né? Como que ele era feito, até hoje nós não temos essa informação. Nós temos uma noção, mas o passo a passo, as drogas utilizadas e as concentrações, até hoje não se sabe. Processo de mumificação aqui. Medicina baseada, tá, na quântica, na física quântica. Hoje, nós sabemos dos moduladores frequenciais, tá? Modulador frequencial, para você prescrever, você não precisa fazer parte da medicina, você não precisa ser médico para prescrever modulador frequencial. Modulador frequencial trabalha com elementos da tabela periódica. Então, você vai encontrar, né, se você estuda fisiologia e sabe que, por exemplo, né, uma deficiência de sódio, que a gente estava falando aqui para Sheila, causa desequilíbrios cerebrais a ponto de uma pessoa ter uma convulsão, né? Eu, na tabela periódica, aqui, com os frequenciais, com os moduladores frequenciais, trabalharia na tabela periódica o sódio. E tem várias farmácias de manipulação em que a gente encontra essa classe de medicamento que são os moduladores frequenciais. Os moduladores frequenciais são baseados na medicina, tá? Numa medicina alternativa, medicina xamânica, medicina chinesa, medicina dos... eu esqueço sempre o nome dele. Medicina cigana, né? Que é uma medicina baseada na física quântica. A física quântica nós sabemos que é um grupo, né, das ciências e que faz parte do método científico. Então, tem sim veracidade. Alguns médicos trabalham com física quântica. Quem são esses médicos? São os nutrólogos. Tá? É uma classe da endocrinologia que evoluiu e trabalha hoje com endocrinologia. Então, eles trabalham com os nutrientes, tabela periódica. É uma medicina que traz aí bastante respostas, né? E é uma medicina muito mais assertiva do que uma medicina que dividiu a pessoa em partes. Então, a medicina de endocrinologia e a medicina de nutrologia, ela trabalha com essa parte funcional dos nossos órgãos de defesa, que é o nosso sistema glandular. É bem interessante. Aqui, ó, método indiano ainda. O método indiano trouxe pra gente, né, uma ideia diferenciada. Eles realizam diagnóstico pela língua, diagnóstico pela íris do olho e diagnóstico pelo pulso. É bem interessante, assim, se você for tirar para estudar isso, você demora uma vida fazendo uma pós-graduação para entender. Eu domino um pouquinho da língua já, mas é, assim, muito superficial. Então, a gente tem como saber qual é a função dos órgãos, como que está a função dos órgãos observando a língua, tá? Isso aqui, cientificamente comprovado hoje, mas lá atrás a galera já estava fazendo o diagnóstico através do que eles conseguiam observar aqui, células macroscópicas, na língua, no pulso, né, no ritmo cardíaco e através da íris. Eu lembro que quando chegou esse exame aqui no Brasil, tinha só um médico que fazia em Porto Velho, isso há uns 20 anos atrás. A galera se tacava para fazer um exame, para saber quais eram as doenças que tinha, porque ele analisava pela íris do olho, né? Era um médico que estava fazendo isso. Daí todo mundo achava que ele era oftalmologista, e na verdade nem era. Né? Ele era um médico que trabalhava com medicina alternativa. No período pré-cristão aqui, a gente tinha a medicina baseada no que se sabia, mas ela era voltada para a caridade, né? E os cuidados com os exércitos eram realizados pelos religiosos, pelos diáconos e pelas diaconisas. Tinha também a perseguição aos cristãos, que tinha que lutar contra tudo isso. E aí ocorreu, então, o Edito de Milão, que é uma situação ali bem interessante, que faz essa divisão no período pré-cristão e pós-cristão. Então, o papel da mulher na saúde medieval era completamente importante, porque era ela que realizava esse cuidado. E quando ela não tinha mais família para cuidar, ela entregava sua vida para a parte devocional e ia praticar a caridade como uma missionária, né, que era uma diaconisa. Quando deu início aqui, ó, o movimento das cruzadas também expandiu a saúde no mundo. Em 1347 foi uma data que ocorreu aqui a epidemia europeia, tá? O Edito de Milão, o que foi?
ocorreu no dia 13 de junho de 313 d.C., pelo imperador Constantino, tá? Ele foi imperador de 306 a 337. Já no finalzinho, né, do império dele, ele assegurou a tolerância e a liberdade do culto para que os cristãos pudessem manifestar a sua fé, né? Então era dada aí a largada durante todo o território, né, do Império Romano. Já em 380, no ano de 380, um outro imperador, né? Esqueci o nome do imperador. Eu esqueci o nome do imperador, gente. Ah, tá. Foi o Teodísio, tá? O Teodísio, em 380, ele lançou o cristianismo e ele falou que o cristianismo era a principal religião do Oriente. Então, o que isso ajudou, professora, para a enfermagem e para a medicina? Isso deixou com que os cristãos pudessem executar a saúde através da caridade, porque naquele momento a gente ainda não tinha hospitais, a gente não tinha pessoas preparadas, né? Então, quando ele deixa as pessoas serem cristãs, as pessoas diziam que estavam sendo chamadas, era um chamado devocional, e conseguiam praticar a caridade através do ato de cuidar. Então, o Edito de Milão foi esse momento da transição, em que o cristão ele parou de ser perseguido e ele pôde se apresentar. E aí o Constantino trouxe esse marco interessante para a gente, porque ele assegurou, né, que o cristianismo poderia sim ser uma religião praticada e, consequentemente, os doentes poderiam ser assistidos. E aí, o Teodísio, em 380, colocou a religião do cristianismo como sendo a religião oficial lá no Oriente. Aí, o que aconteceu? As cruzadas começaram a acontecer. O que é o movimento da cruzada? O movimento da cruzada é quando a galera achou que podia tomar Jerusalém. Porque se agora eu sou cristão, e a terra prometida pertence ao cristão, por que eu não posso ir lá buscar? Então a galera acha que Constantino foi um cara legal. Na verdade, Constantino estava querendo expandir. E ele só utilizou o cristianismo para isso, tá? Então deu-se aí o movimento das cruzadas. Foi quando surgiu no Oriente Médio outras religiões, tá? Uma outra religião monoteísta, que até hoje é o islamismo. Tá? E o cristianismo entra em profundo conflito com o islamismo até hoje, porque aquela área até hoje é zona de guerra e de conflitos. E as pessoas não estão interessadas no Cristo que ali morou. As pessoas estão interessadas no poder aquisitivo que aquelas terras podem ofertar. Tá? As pessoas estão interessadas no consumo, no comércio, né, no extravio, na exploração. É só nisso. Não tem nenhum critério religioso ali, não. De nenhuma denominação cristã. Tá? A única coisa que eles querem é a exploração. Isso desde lá de trás, lá dos primórdios. A cidade de Jerusalém é o principal local sagrado para as nossas duas religiões, tá? E também para o judaísmo. Então, a ocupação da cidade e das regiões próximas que compõem a chamada Terra Santa foi motivo de muitos conflitos, né? E esses conflitos a gente sabe que até hoje domina o Oriente Médio. O povo de lá não tem paz, que todo mundo quer ser dono daquela terra. Então, o movimento das cruzadas, liderado, né, por Teodísio ali, se dizendo dono da Terra Santa. Por isso que a religião atrelada à Igreja Católica, ela tem muitas mortes nas costas, porque as pessoas tomaram, né, o cristianismo como uma bandeira e utilizou isso para matar pessoas. Né? Se diziam cristãos e diziam que estavam matando em nome de Deus e que estavam tomando terras em nome de Deus. Deturparam absolutamente tudo. A epidemia europeia, né, que a gente conheceu como a peste negra, ela dizimou. O que era a peste negra? Era a peste bubônica. Ela foi uma epidemia que matou um terço da população que habitava o continente europeu no meado do século XIV. A doença era disseminada pela pulga do rato, que tinha uma bactéria, tá, que causava uma peste, né? E essas pulgas, por sua vez, eram transportadas pelos ratos e elas se hospedavam ali nos roedores. Só que todos nós sabemos que a população europeia era uma população suja.
É uma população sem cuidado com saneamento básico. Os portos eram imundos. Os ratos conviviam normalmente com as pessoas na população. Os mortos eram abandonados nas ruas. As pessoas não tinham cuidado, não tinham um local específico para enterrar os seus mortos. Né? A gente está falando aqui do século XIV. A gente está falando da ausência total de higiene e de cuidado. Então, nós já tínhamos organismos fragilizados. Então, quando chega ali... Professora, eu assisti um filme que dizia que na história da medicina, a parte da cirurgia começou aí, né? Porque eles começaram a fazer essas coisas aí, abrir as pessoas. Na China, na verdade, já se trabalhavam, né? Na China e na Índia, eles já tinham um conhecimento com relação a cirurgias de pequeno porte, né? No movimento das cruzadas, essa intenção da cirurgia, ela melhorou. Por quê? O que acontecia? Os soldados, eles não eram mais abandonados para morrer. O que eles faziam? Eles amputavam membros. Então, aí a cirurgia, ela começou a nascer de uma maneira mais intensa, né? Eles trabalhavam ali com a amputação e com a cauterização. Então, já tinha ali no movimento das cruzadas o procedimento cirúrgico, não de intervenção, mas sim de amputação mesmo, de retirada. Então, começa aí sim, né, no período das cruzadas. Lá atrás, a gente só sabia que existia na China e na Índia, eles já faziam, mas só pequenos procedimentos, né? Por exemplo, tinha um furúnculo, que a gente chama de tumor aqui, né? Tinha um furúnculo e eles abriam para retirar a secreção. Isso era muito comum já. Então, aqui a gente tinha a zona portuária, tudo muito sujo, tudo muito imundo, os ratos vivendo livremente. Então, essa pulguinha aqui que habitava no rato, em contato com a pele do ser humano, liberava uma toxina, e essa toxina era altamente nociva pela falta de higiene e o organismo já fragilizado, porque a alimentação era precária, os cuidados de higiene precários, então o organismo era inteiramente debilitado. Qualquer infecção matava, e como era uma doença, né, infecto-contagiosa, bastava ter contato com a pessoa para você desenvolver a patologia, né, a gente já tem como saber que rapidinho várias pessoas morreram, foi dizimado 1/3 da população. Tá? Aí, em 1760, ocorreu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe ali o movimento da reforma para trazer hospitais e que esses hospitais fossem trabalhados, né, atendesse a população em geral, porque só tinha acesso à saúde quem tinha dinheiro para pagar um médico, e a visita domiciliar era muito cara naquela época. Então, só as pessoas, né, os senhores feudais, só os donos de fazenda, que eles possuíam um poder aquisitivo para pagar. Com a revolta, né, com a Revolução Industrial, aqui foi expandido essa assistência em saúde de maneira mais integral. Então, surgiu ali as Santas Casas de Misericórdia, né, surgiu os hospitais com finalidades filantrópicas, né, que a gente conhece até hoje. Santa Casa de Misericórdia, que no Brasil foi o primeiro hospital que chegou. A gente vai ter uma aula só sobre isso. As doenças aqui, ó, prejudicavam a população como um todo. Se eu precisava da população produzindo e vendendo na zona portuária, então eu tinha que me preocupar com a saúde dessa população como um todo, né? E aqui já no século XIX, foi a era vitoriana, né? As mulheres começaram a lutar pelos seus direitos sociais, pelos direitos educacionais, pelos direitos profissionais e pelos seus direitos sociais. Foi quando começou a chegar aqui no Brasil, né? Na verdade, chegar no mundo, na era vitoriana, a enfermagem e a medicina como profissão remuneradas, porque a galera precisava produzir, a indústria precisava produzir, né? Então ela não podia adoecer, e quando ela adoecesse, ela precisava se recuperar rápido, e aí precisavam-se de profissionais para isso. Surgem então as profissões com remunerações e, consequentemente, clínicas e hospitais, tudo por conta da indústria, né, para movimentar a economia. Aqui, ó, era vitoriana, a mulherada toda louca, pedindo seus direitos. Como de costume, a frasezinha motivacional pra gente da enfermagem, né, que a gente está na semana da enfermagem. Amar para a enfermagem é como puncionar. A gente não precisa ver o amor, não, a gente só precisa sentir. A veia é a mesma coisa, às vezes a gente não está vendo absolutamente nada, mas sente que ali tem uma veia, punciona que dá certo. A mesma coisa com a dosezinha de amor que a gente coloca ali em todas as nossas intenções e todos os nossos tratamentos quando a gente vai ofertar para algum paciente. E aí eu falei para vocês que eu iria trazer sugestões de filmes e séries.
tá? Quando eu falo de série para enfermagem, todo mundo fala Grey's Anatomy. Grey's Anatomy não é uma série que fala sobre enfermagem. Grey's Anatomy fala sobre medicina. Bom Doutor fala sobre enfermagem? Não, fala sobre medicina. Daí eu prometi para vocês que ia trazer séries que falavam sobre enfermagem, né? E aí eu trouxe como primeira opção, eu coloquei... Gente, são as minhas, tá? As que eu gosto. Só pra colocar aí pra vocês, porque me dói o coração quando eu vejo alguém da enfermagem falando que ai, minha série preferida é Grey's Anatomy. Só fala de médico. Dói meu coração. É igual aquela série que... Eu, né? É igual Não, é igual a série aqui no Brasil, gente, que vai... Aquela... Como é que é? Eu esqueci até o nome, de tão revoltada que eu fiquei. Vai falar sobre a situação dos profissionais na pandemia, só trouxe médico. Era um hospital de fictício que só tinha médico. Não tinha enfermagem, não. Daí a gente movimenta esse mercado. Né? Já que é para movimentar mercado, vamos falar sobre séries que abordam enfermagem. Essa daqui é bem legal, ó. Carlton Midfrey é uma série britânica que foi adaptada pelo Wade Thomas e está inspirada no livro Memórias de uma Enfermeira. Quem escreveu o livro foi a Jennifer Orton, tá? E ela fala um pouco da vida dela, né, sobre as situações que ela enfrentou. A trama é completamente ambientada nos anos de 1950, né, que trazia aqui uma situação das enfermeiras, como era difícil para elas trabalharem, todos os problemas que ela enfrentava. Principalmente nesse hospital que elas atendiam as famílias de baixa renda, elas realizavam partos em condições precárias. Essa série tem 6 temporadas e tem, em média, 8 episódios cada uma delas. Tem uma outra série aqui, ó, Lucy Jack. Lucy Jack, ela mistura drama, comédia e principalmente ela aborda questões éticas. Ela conta a história de uma enfermeira que é uma mãe que trabalha muito e ela não tem muita paciência com a equipe médica. Então, assim, ela faz a coisa ficar engraçada, né? Que ela trabalha lá com rispidez. Então, é bem interessante. E aí, a trama também coloca algumas complicações amorosas, vício em remédio. Então, ela traz muitas questões éticas ali pra gente... Eu vou mandar pra vocês, Anny, daqui a pouco. Ela traz uma abordagem diferente. Então, para quem gosta de comédia e drama, é uma série bem interessante. Eu sempre falo que ela me representa, porque assim, eu não tenho muita paciência com a galera. Gosto de trabalhar com situações e narrativas éticas, né? E sou uma mãe bem surtadinha, assim. Então, ela meio que a Jack me representa. E nurse, para quem não sabe, significa enfermagem, tá? E Merci. Merci é muito bacana. Tá? Merci conta a história de 3 enfermeiras que trabalham num hospital, tá? E elas prestam assistência. Cada uma das 3 enfermeiras, porque a série gira em torno de 3 enfermeiras, cada uma delas trabalhou num cenário diferente. A principal trabalhou no Iraque, então elas se encontram para trabalhar nesse hospital e tem narrativas de histórias, de momentos históricos muito diferentes. Então é bem interessante. E ela possui... só uma temporada e são 22 capítulos nessa temporada. Aqui, elas mostram o hospital pela visão do enfermeiro, tá? E quando eu falo enfermeiro, eu falo enfermagem no geral. Então, a gente consegue ver, assim como Grey's Anatomy mostra o hospital pelo olhar do médico e do médico residente, tá? A série Merci mostra a vida do hospital, a rotina hospitalar, pela visão da enfermagem. Por isso que ela é muito interessante, assim. Hoje, eu vou deixar aqui... Vou deixar para vocês essas 3 séries, tá? Como recomendação, para quem quiser. Se não é trabalho, não é absolutamente nada. É só para vocês entenderem que tem também séries, tá? Que ficam lá escondidinha, que falam sobre a enfermagem. Depois eu falo para vocês de alguns filmes, tá? Série, essas 3 aqui estão no ranking das favoritas. Não só minha, mas como da galera também que costuma utilizar séries e filmes para trazer alguma abordagem. Depois a gente fala mais sobre alguns filmes.